aproveitando que eu tô gravando as coisas aqui em silêncio, eu vou falar um pouco das minhas metas literárias para 2025. Eu não sou uma pessoa que costuma fazer metas literárias. Por exemplo, quero ler 60 livros no ano. Porque eu não gosto de fazer meta, eu não faço meta pra nada, eu me sinto pressionada a cumprir elas. E aí depois eu vou ficar me cobrando pra cumprir alguma meta. Então eu prefiro nem ter. Eu também não sou muito boa de seguir planos. Então... Mas dessa vez eu tô tentando fazer metas alcançáveis e que não são realmente metas, são coisas que eu vejo que é interessante pra mim e eu gostaria de fazer. Como, por exemplo, a primeira delas é não comprar nenhum livro no primeiro trimestre de 2025. Pelo menos. Assim, pelo menos porque se durar 6 meses, se durar um ano, melhor ainda pra mim. Isso porque eu comprei muitos livros em 2024 e eu poderia ter me controlado um pouco mais. E eu também percebi que estava ficando um pouco demais, tipo uma compradora compulsiva de livros. E tudo bem que não são bolsas, né? E se você vai gastar dinheiro com alguma coisa, gaste dinheiro com livros. Só que mesmo assim, eu não sou a pessoa que pode ficar gastando dinheiro com alguma coisa tão amplamente como eu gastei com livros. Tudo bem que quando não era livro, era comida. Eu só gasto dinheiro com livro e com comida. Incrível. Mas eu quero me controlar um pouco mais, principalmente porque agora eu não tenho tanta necessidade de comprar tantos livros. Primeiro porque eu já tô com livro demais para ser lido e também porque eu tô ganhando bastante livro, graças às parcerias que eu tenho e graças a vocês que me seguem que permitem que eu tenha essas parcerias. Eu não consigo achar esse livro no Goodreads. A cada mês eu ganho livros da Livraria Unesp, graças à parceria que eu tenho com eles. E eu vou ganhar também livros do Grupo Editorial Record, porque eu virei parceira deles. Muito obrigada, Grupo Editorial Record, por ter me aceitado esse ano. Olha como é bonita essa capa. E eu não consigo achar ela pra deixar no meu Goodreads, porque agora eu estou usando o Goodreads, o que faz a gente ir para a segunda meta. Eu nem terminei de falar da primeira direito, mas eu acho que vocês entenderam. A minha segunda meta, não que esteja exatamente na ordem, mas a minha segunda meta é começar a usar mais Scoob e Goodreads. Eu não sei exatamente qual dos dois eu vou usar mais. Eu não usava o Goodreads em nada. Comecei a usar agora que eu tô fazendo essa limpeza geral nos meus livros, porque eu descobri, me contaram, né, que eles têm um esquema de ler o código de barras do livro e já catalogar o livro. Então já traz ele certinho, é melhor do que eu ter que ficar pesquisando. Eu tentei achar isso no Scoob também, mas eu não achei. Não sei se tem, eu não procurei direito, mas eu não achei. Então eu comecei a usar o Goodreads, apesar de algumas dificuldades que eu estou tendo agora, né? Como, por exemplo, não achar os livros que eu estou pesquisando. Não tô me entendendo muito bem com o Goodreads, mas eu tô tentando. Esse daqui é Os Abismos, da Pilar Quintana. Eu vou ler o código de barras. Aí ele viu, ó. Os Abismos, da Pilar Quintana. E aí eu consigo clicar em o que ele é, né? Se é uma leitura desejada, se ele... qual outra estante que eu posso colocar. Então eu tenho algumas estantes que falam aqui, leitura concluída, leitura desejada, aguardando leitura, leitura atual, lido, porém não lembro, então é um para reler. Esse, no caso, eu já tenho aqui, então não é uma leitura desejada, mas é aguardando leitura. E até o momento, o que eu tô fazendo? Eu só tô marcando todos os livros que eu tenho, dizendo os que eu li, os que estão aguardando para serem lidos ainda, e não colocando realmente uma resenha ou uma opinião do que eu achei do livro. Para eu fazer isso, eu vou ter que ter tempo, né? E aí isso não é uma meta alcançável, ela vai ficar para 2045. Por enquanto eu só tô querendo catalogar todos eles. Eu também tenho uma planilha de Excel com todos os livros, é tipo meu inventário de livros, só que ela tá meio desatualizada, porque esse ano eu ganhei muito livro e eu comprei muito livro, eu tô procrastinando para atualizar ela. E meus livros ficam numas ordens assim, nada convencional, nada faz sentido. Eu tô tentando organizar melhor agora, mas por eu não ter uma única estante, eu ter várias aqui espalhadas no quarto e os livros ficarem amontoados, eu não consigo separar exatamente as coisas, tipo, todos os livros que eu li, todos os livros que eu não li, enfim. Aí ficaria muito difícil atualizar essa planilha do inventário. Então eu tô tentando usar o Goodreads e ver se eu fico mais amiga da tecnologia, né? Porque apesar de eu ser uma jovem de 25 anos, eu ainda não sou adepta de... Até esqueci o nome do treco. Kindle. Eu só lembrei porque eu li Kindred aqui, um livro que eu preciso ler, inclusive. E mesmo assim, eu não consigo me acostumar com Kindle. Eu gosto de livro assim, com capa e com páginas e com cheiro de livro. Seguindo para uma outra meta que eu tenho. Uma outra meta é ler mais clássicos.
Eu quero ler mais livros clássicos porque eu quero entender os pensamentos da época e entender essa atemporalidade dos clássicos. Esse ano eu li mais clássicos do que eu normalmente leria, o que é uma vitória pra mim. E eu comecei a ficar mais amiga dos clássicos. Por exemplo, eu li Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, eu li O 15, da Raquel de Queiroz, eu li Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida, mas eu gostaria de ler mais também, não tô encontrando. Isso porque eu entendo que o que os clássicos tratam é justamente os sentimentos humanos e, às vezes, muitas questões sociais que parecem típicas da época, mas que na verdade são atemporais, como por exemplo a discriminação, a diferença de classes sociais, esse tipo de coisa. E eu assisti uma palestra uma vez de uma filósofa chamada Lúcia Helena Galvão, que ela fala sobre como os sentimentos humanos e os principais questionamentos humanos são os mesmos desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe. Por exemplo, quando os gregos pensavam no que há depois da morte, é o mesmo questionamento que nós temos hoje, né? Qual é a vida depois da morte? E a gente fica tentando encontrar soluções ou respostas para isso. Quando os egípcios, os romanos sentiam solidão, é o mesmo sentimento de solidão que a gente sente hoje. Então, independente da nossa época, independente do nosso tempo e do tanto de tecnologia que nós temos ou não, nós continuamos sendo os mesmos, com os mesmos sentimentos. E como eu falei, muitas vezes até os próprios problemas sociais, porque por mais que a evolução da humanidade esteja acontecendo, talvez não esteja sendo tão rápida quanto deveria. Então é por isso que eu quero ler mais clássicos, para ver o tanto que a gente evoluiu ou não. E sim, ler os clássicos com o pensamento atual, porque tem muita gente que diz que você não pode julgar os clássicos com uma visão de hoje. Mas como é que eu não vou fazer isso se eu sou de hoje? É claro que a gente tem que entender muitas coisas por conta do tempo, da época em que acontecia, em que foi narrada a história, porém é impossível a gente ler um livro e decidir não julgar o livro. Tudo que a gente faz, tudo que a gente olha, tudo que a gente lê, a gente tem uma opinião sobre. Se a gente não tem, é um pouco assustador. Entra. Vem cá. A funcionária Frida voltou para ajudar na limpeza, né? Mas você já ganhou seus biscoitos. Você tá querendo mais? Frida, para de lamber as coisas. Pra quem não conhece, essa é a Frida. Frida, né que você é linda? Você não é linda? E a Frida vem aqui quando ela quer me pedir biscoito, né? Aí ela me enche de beijo pra pedir biscoito, tá vendo? É, eu sei que você quer biscoitinho. Vamos lá, vou dar mais alguns. Tem gente me perguntando como eu faço pra limpar e conservar tantos livros. Que a pessoa tem uma estante pequena, mas sofre pra conseguir manter todos limpinhos sem amarelar as páginas. Se eu tenho alguma dica. Eu não tenho. É a Glória, muito obrigada, Glória, pela sua mensagem. Ela me mandou aqui no Instagram. E ela também tá dizendo que parabéns pelas novidades e crescimento do Clube do Livro por Correspondência, que ela não conseguiu participar muito nas primeiras leituras, mas está no topo das metas dela para 2025. E me mandou um feliz ano novo. Ai, que maravilhosa! Já vou responder ela. O Clube do Livro por Correspondência, para quem não sabe, é um clube do livro para leitores antissociais e solitários como eu, que não gostam de ler livros em conjunto e comentar sobre os livros em conjunto, mas que têm percebido que a opinião dos outros sobre o livro que você está lendo é importante para ajudar nas suas perspectivas, nas suas opiniões, sabe, para mudar a visão que você está tendo sobre o livro enquanto você está lendo ele. Então, como eu sou uma pessoa que não gosta de me reunir com muitas pessoas, que não tem muita paciência para fazer reuniões virtuais, eu durmo e tenho pesadelos com o som do Teams tocando, eu resolvi fazer um clube do livro que seja apenas por e-mail, que eu adoro e-mails. E agora o clube está expandindo, agora a gente tem brindes para quem quer ser assinante, quem não quer ser assinante continua no clube, eu só não ganho os brindes, agora tem sorteio de livros, vai ter muita coisa legal. E é por isso que agora tá falando do crescimento do clube. Então quem quiser participar tem o link aqui embaixo, quem quiser assinar o projeto no Catarse também tá aqui embaixo. Espero que vocês gostem.
Mas respondendo uma questão da Glória, que ela perguntou agora, né, sobre se eu tenho alguma dica de limpeza. Eu não tenho pra manter os livros sem pó e essas coisas. A minha mãe, ela gosta muito de embalar os livros no plástico. Então ela faz isso em todo o livro dela. Ela coloca papel filme, sabe? Plástico filme. Ela coloca o plástico filme e coloca na estante. Eu não gosto porque quando você puxa o livro, ele gruda no outro. E aí você não consegue tirar, ou você rasga o plástico, ou você não tira, ou você desiste, enfim, eu não gosto. Minha mãe gosta, isso mantém os livros sem pó e aí ele não amarela, né? Porque o amarelado vem desse pozinho, também de fungos. Outra coisa, o meu pai, ele já me deu uma dica, deixa eu ver se eu acho um livro assim. Livros que estão com amarelado aqui, ó, tipo esse, ele não tá focando, foca aqui. Aqui. Deixa eu ver se focou. Focou? Mas esse livro, ele tá com os pontinhos amarelos aqui em cima e aqui do lado também. O que o meu pai faz é passar uma lixinha, sabe aquelas lixas mesmo? Ele passa uma lixa aqui e costuma tirar o amarelado quando ele não tá muito profundo. Então ele passa bem nas bordas e ele consegue tirar esse amarelado. E isso quando não está um amarelado muito profundo. Agora, um amarelado nesse nível aqui não tem muito o que fazer. Ele já tá muito amarelado. Então não tem nenhuma lixa daria jeito nisso daqui. Outra meta literária que eu tenho é fazer um diário de leitura. Isso é uma coisa que eu tentei fazer esse ano, mas eu não me dei bem com isso. Essa meta é porque é uma coisa que eu quero criar um hábito. E não um hábito assim de anotar quantas páginas no dia eu li ou coisa do tipo. Isso eu não vou conseguir mesmo. Mas eu quero no final de cada livro anotar o que eu achei, os sentimentos que eu tive. Normalmente eu faço isso nos vídeos, né? Às vezes eu termino de ler o livro e eu já faço um vídeo. Mas eu sei que é difícil eu assistir o vídeo depois. Então eu quero ter um caderninho pra isso. Porque, por exemplo, esses livros aqui, O Sol é para Todos e Vá, Coloque um Vigia, eu li há muito tempo. E eu já esqueci de muita coisa desses livros. Eu sei que quando eu li esse eu gostei, esse daqui eu nem lembro. Mas eu não sei falar sobre o livro, eu não lembro de muita coisa que aconteceu aqui. Então eu quero ter um caderno porque toda vez que eu precisar lembrar, é só eu consultar e lembrar do que eu senti no momento. Então nem que seja uma página, sabe? Mas eu quero ter esse histórico pra mim mesmo. Porque assim como eu comecei a fazer vídeos no TikTok pra guardar as minhas próprias leituras, porque eu sentia que eu não guardava muita coisa, e isso me ajudou bastante, eu também quero ter um caderno pra isso. Ah, e uma outra coisa também, eu quero não me importar com como esse diário vai ser. Por quê? Porque volta e meia eu começava a fazer um diário de leitura mesmo, e eu achava feio, porque todo mundo nas redes sociais parece que tem diários super bonitos de leitura. E eu adoro ver, é muito bonitinho, só que eu não consigo fazer. Eu sou uma pessoa artística, porém eu não sei desenhar. A minha letra não é tão bonita assim, eu não tenho nem sequer um padrão. A forma como a minha letra saiu hoje, não é a mesma forma que a minha letra vai sair amanhã. E eu não sou boa de desenho, fazer colagens. Não, eu sei que alguma coisa eu vou estragar ali. E eu não quero me cobrar tanto sobre isso, porque eu ficava muito desanimada de ver que o meu caderninho que eu comecei bonito, por exemplo, eu não continuei bonito. Ele virou um garrancho em algum momento. Eu quero muito não me cobrar sobre isso, sobre o caderno ser bonito ou não. Eu quero apenas que ele seja legível, né? Isso é importante. E que ele seja útil. Ah, eu quero ler mais livros da literatura russa. Isso porque eu li o primeiro livro da literatura russa que eu tive contato esse ano, que era Pais e Filhos. Eu gostei bastante, eu não achei que eu ia gostar tanto, mas eu gostei mesmo. Eu acho que eu quero ler mais, porque eu vejo tanta gente falando de livro russo. Vamos ver se eu vou gostar tanto assim, né? Falam que a literatura russa é muito boa. E pelo que eu li do Pais e Filhos, eu realmente gostei. Eu acho que eles tratam de problemas sociais de uma forma muito boa. Então eu quero. Outra meta que eu tenho é ler algum livro italiano, porque eu gosto muito de ler livros diferentes.
né? Eu tenho uma lista bem grande, assim, de literaturas diferentes. Só que eu percebi que eu nunca li nenhum livro italiano. E isso não foi por falta de possibilidade, porque a Tag Livros Curadoria mandou um livro esse ano italiano, se não me engano se chama A Língua, ou As Línguas, e eu não li. E eu também quero ler um livro chinês, porque eu não li até hoje nada chinês e também não foi por falta de possibilidade, porque a Tag também me mandou um livro chinês. Então eu já tenho aqui um italiano e um chinês para eu ler. Os Vulneráveis foi um livro que eu recebi da Tag Livros Curadoria esse ano, e eu li esse ano, mas eu esqueci de comentar na minha lista de todos os livros lidos em 2024. Então eu pensei em comentar agora, para aproveitar. Em Os Vulneráveis, que foi o primeiro livro da Sigrid Nunes que eu li, e foi por onde eu conheci a editora Instante, a gente acompanha uma autora, que eu julgo ser a própria Sigrid, durante a época da pandemia da Covid. Ela recebe um convite assim de uma amiga para que ela possa cuidar do papagaio de uma conhecida da amiga, porque elas moram na mesma cidade, só que essa conhecida da amiga teve que viajar e acabou ficando presa na casa da sogra, se não me engano. A mulher tá grávida, ia ter o bebê e tá no meio da pandemia, começou o lockdown lá nos Estados Unidos e a mulher não conseguia voltar mais, nem ela nem o marido. Então a Sigrid, né, essa personagem que a gente não sabe o nome, acaba aceitando cuidar do papagaio. O papagaio chamado Eureka, ele tá sem os cuidados necessários porque a pessoa que deveria cuidar dele simplesmente sumiu. Tinha uma pessoa lá cuidando dele, que era um jovem universitário, só que de repente foi embora e ninguém soube o porquê. Ele simplesmente mandou uma mensagem para a dona do Eureka falando que ele ia embora e ele sumiu. E aí o Eureka ficou sozinho. E ele é muito sentimental, então ele precisa de alguém com ele. E por isso a Sigrid foi chamada para dar uma olhada no Eureka todo dia, alimentar ele, passar um tempinho com ele, porque ele tem um quarto só dele nesse apartamento. Então ela aceita fazer isso, só que ela acaba morando nesse apartamento porque ela cede o apartamento dela para uma médica que está fazendo um trabalho durante a pandemia e ela não pode mais dividir o apartamento com a mulher porque a mulher tem risco de contaminar ela. Então ela fica no apartamento da dona do Eureka. Só que então o cara que estava cuidando do Eureka antes dela surge. E aí a gente vai ter um choque geracional aqui, tipo Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, que eu falei. Aqui a gente vai ter um choque geracional também, porque é um jovem da geração Z com uma senhora meio ranzinza, não querendo saber de jovens por perto dela, sabe? Nem eu, que sou jovem, quero saber de jovens perto de mim. Imagina uma senhora que só quer ficar em paz escrevendo o livro dela. E é muito interessante, assim, a forma como acontece esse encontro entre os dois e como vai se desenvolver. É sobre isso que é Os Vulneráveis. Esse livro vai para aquele canto ali, que é o meu canto de livros lidos da Tag Livros. Antes eu deixava todos os lidos em pé e os não lidos deitados. Então, por enquanto, eu vou deixar todos os lidos em pé, do jeito que tava. E os não lidos, eu não sei onde é que eu vou pôr ainda, porque não vai caber tudo ali. Só se eu empilhar até o teto, mas eu tô com medo dessa prateleira cair. Então vamos com calma. Talvez eu coloque em outro lugar, assim. Talvez até no chão. Mas vamos ver. Esse daqui que é o livro italiano que eu comentei, que a Tag mandou e que eu não li. Porém, eu tenho esse livro italiano pra ler.